E aí, galera, beleza? A gente vai começar a estudar derivadas parciais. A gente vai começar a partir da nossa definição. Seja f uma função de duas variáveis, x e y, a derivada de f em relação a x é dada por isso aqui, por esse limite. E a derivada parcial de f em relação a y é dada por esse outro limite. Observe que o que a gente tem aqui é quase a mesma definição que a gente tem quando estudava a função de apenas uma variável. Qual é a diferença aqui? Primeiro, a nossa função tem duas variáveis, x e y. Então, a nossa derivada pode ser em relação a cada uma delas. A minha derivada pode ser em relação a x, dx, ou a minha derivada pode ser em relação a y, dy. Se a sua função tiver três variáveis, então pode ser a derivada em cada uma delas. Se tiver cinco variáveis, pode ser a derivada em cada uma delas. Então, a derivada parcial pode ser feita em cima do número de variáveis que você tem na sua função. As notações que vocês podem encontrar para a derivada parcial podem ser essas três aqui. dxf, f de x. Esse símbolo aqui a gente lê como del, del f, del x. Todos eles estão dizendo o seguinte, a derivada parcial de f em relação a x. Se for em relação a y, pode vir dessa forma, o equivalente. dyf, f de y, del f, del y. Se você olhar com calma, essa definição ele está dizendo o seguinte, ó, a minha derivada é em relação a x, então a modificação, o acréscimo do h, é na variável x. Aqui, a derivada é em relação a y, então o acréscimo é em cima da variável y, porque esse acréscimo vai lhe dizer que a outra variável é constante. Você derivou em x, então o y é constante. Você derivou em y, então o x é constante. Para a gente entender melhor isso, bora ver graficamente como é que fica. Para entendermos derivada parcial, bora usar esse exemplo aqui. O gráfico dessa função é o gráfico da função seno de x mais seno de y. Quando a gente calcula a derivada parcial, a gente está calculando a inclinação da reta tangente. Então é a mesma coisa da derivada de uma variável só. Qual é a diferença? A diferença é que, como você tem uma função de duas variáveis, você tem que localizar a sua derivada no espaço. E ele precisa de uma coordenada x e uma coordenada y para localizar a inclinação da reta tangente. Por exemplo, bora pegar esse ponto A aqui. A reta tangente nesse ponto é essa aqui, em amarelo. Então, o que fazemos aqui é calcular a inclinação da reta tangente em cada ponto dessa superfície. Então, a nossa reta tangente tem mais ou menos esse comportamento. Ele está variando com a superfície. A derivada da nossa função em relação a x vai lhe dar a inclinação da reta tangente quando essa reta for paralelo ao eixo x. Se eu pegar y igual, vai ser esse plano aí. Esse plano aí vai nos dar essa curva aqui. Então, se você olhar com calma, quando você calcula a derivada parcial em relação a x, o que você está fazendo é calculando a derivada ordinária que você já conhece, de apenas uma variável. Porque o nosso y, nesse caso, ele é constante. Então, temos essa situação. Só que o valor de y poderia variar. Eu peguei y igual a 1, mas eu poderia pegar y igual, por exemplo, a 7. Que seria aí? Bom, essa reta tangente não é igual à primeira. Ela está localizada em outro ponto do espaço. Só que nosso y continua sendo constante. Então, a nossa derivada parcial em relação a x é paralela ao eixo x. Se você calcular agora em relação a y, bom, a derivada em relação a y vai virar tudo em relação ao eixo y. Então, a nossa nova situação é essa aí. E nesse caso, a nossa reta vira paralela ao eixo x. Eu peguei x igual a 1 nesse caso. Mas eu poderia pegar x igual a 3, por exemplo. Seria outra posição da nossa reta tangente. X igual a 5, por exemplo. Seria outra posição. Mas todos dizem a mesma coisa. A derivada parcial em relação a x, então a nossa reta tangente é paralela ao eixo x. Se a nossa derivada é em relação a y, então a nossa reta é paralela ao eixo y. E é isso aí que significa a derivada parcial. Como é que a gente vai calcular? Bom, bora ver o exemplo. Né? Calcule a derivada em relação a x e a derivada em relação ao y dessas funções aí. Bora pensar com calma. O que eu acabei de dizer? Se você deriva em relação a x, o y é constante. Então, por exemplo, se a gente tivesse essa função aqui, f de x igual
a 5 vezes x à terceira. Bom, a derivada desse cara vai ser o quê? Como eu estou derivando em relação a x, o 5 é constante. E as constantes a gente repete. Então esse cara é igual a 5 vezes a derivada de x. A derivada de x baixa a potência, então fica 3 vezes x, subtrai menos 1 da potência, fica elevado a 2. Então isso aqui é a mesma coisa que 15x ao quadrado. Isso é a derivada de uma função de apenas uma variável. Então as nossas constantes, a gente só repete na derivada. Tudo que é constante a gente vai repetindo. A não ser que tenha apenas a constante. Aí a derivada de uma constante é zero. Bom, se na derivada das constantes a gente repete, então se eu encontro algo desse tipo aqui, x, y igual a yx ao quadrado, como é que vai ser a derivada desse cara? A derivada em relação a x, eu encaro o meu y como uma constante, a constante a gente repete, então fica y vezes a derivada desse x. A derivada desse x, baixa a potência, 2x, subtrai menos 1 da potência dá 1. Então esse cara aqui é igual a 2yx. Quando eu derivo em relação a x, o meu y é constante. Bora ver o que acontece com esses exemplos. Letra A. A derivada de f em relação a x. Bom, se eu estou derivando em relação a x, o meu y é constante. Então, começa a derivar. A derivada desse primeiro baixa a potência, então fica 3 vezes 2, que dá 6. Subtrai menos 1 da potência e dá 1. Menos. Repete quem é constante. Quem é constante? O 2 e o y. Então, 2y. Deriva apenas o x. Bom, a derivada de x, como tem potência 1, dá 1. Então, fica só esse cara aí. Mais. Bom, esse cara aqui ele não tem x. Então, ele todo é uma constante. E a derivada de uma constante é zero. Então, a nossa derivada para aqui mesmo. Se eu for derivar em relação a y, bom, agora o meu x é uma constante. Se o x é constante, esse primeiro termo aqui, ele é todo constante. Então, a derivada dele é zero. O meu x é constante, o meu 2 é constante. Então, a gente repete. 2x. A derivada do y é 1. Então, fica só isso. Mais a derivada desse último cara. Baixa a potência, 2y, subtrai menos 1 da potência, então fica elevado a 1 e dá isso aí. Então a derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Próximo exemplo, letra B. A derivada dessa função em relação a x. Bom, bora lá. Se eu estou derivando em relação a x, a derivada desse primeiro termo baixa a potência, fica 3 vezes 3, que dá 9. X elevado, subtrai menos 1 da potência, dá 2. Menos. Estou derivando em relação a x, então 4y é constante, então 4y. Deriva este x, então baixa a potência, fica 2x, subtrai menos 1 da potência dá 1. Deriva esse próximo termo. O 3 e o y é constante, então repete. Deriva o x dá 1, então só fica esse cara, mais. Bom, estou derivando esse cara em relação a x. A derivada do seno é cosseno, então mais cosseno de x, y ao quadrado. Aqui a gente vai ter que aplicar a regra da cadeia. Deriva a função mais externa, que dá cosseno, repete o resto, que está aqui. Agora vai para dentro dos parênteses e deriva aqui em relação a x. Bom, a derivada de x é 1. Então repete esse cara. Y ao quadrado. Tá aí a minha derivada em relação a x. A derivada em relação a y. Bora lá. Agora o meu x é constante. Então esse primeiro dá zero porque não tem y. Deriva esse cara em relação a y. Esse y dá 1. Então fica menos 4x ao quadrado. Deriva esse cara em relação a y. Baixa a potência. Então fica mais 6. O 2 vezes o 3 dá 6. Vezes x. Subtrai menos 1 da potência dá 1. Mais. Deriva esse seno. Aplicando a regra da cadeia. A função mais externa é o seno. A derivada do seno é cosseno. De x y ao quadrado, repete todo o resto, né? Deriva só o seno, repete o resto. Agora deriva o que está dentro entre parênteses. Bom, a derivada desse cara em relação a y vai ser o quê? Baixa a potência, então fica vezes 2x y. Subtrai menos 1 da potência, fica elevado a 1. Então, está aí as minhas duas derivadas das minhas duas funções. Então, lembra. Deriva em relação a x, o y é constante. Deriva em relação a y, o x é constante. Bora fazer mais exemplo. Bom, bora lá, fazer esse primeiro. F de x vai ser igual a quanto? Estou derivando em relação a x. Baixa a potência, então fica 3x, subtrai menos 1 da potência dá 2,
mais baixa a potência, fica 2x, subtrair menos 1 da potência fica 1. Como o meu y é constante, a gente repete. Esse cara não tem x, então é constante. A derivada de uma constante é zero. Derivada em relação a y. Isso vai ser igual. Esse cara não tem y, então é constante. Derivada dá zero. Deriva esse cara em relação a y. Baixa a potência do y, dá 3. X ao quadrado, repete o x porque é constante e subtrai menos 1 da potência. Então, y elevado ao quadrado. Menos. Baixa a potência, dá 2 vezes 2, que dá 4. Vezes y. Subtrai menos 1 da potência, então tá aí. Então pronto, tá aí as duas derivadas. A letra D. Derivada em relação a x. Bom, aqui novamente a gente vai ter que aplicar a regra da cadeia. Começa com a função mais externa, seno. A derivada do seno é cosseno. Repete tudo. Agora eu dou um passo para dentro da minha função. Derivo o que está dentro do parêntese. Vezes. A derivada de x é 1. Então fica 1 dividido por 1 mais y. Como 1 mais y é constante, a gente repete. Agora a derivada em relação a y. Isso vai ser igual. Deriva esse cara em relação a y. Começa com a função mais externa, que é o seno. A derivada do seno é cosseno. Repete todo o resto. X sobre 1 mais y. Vezes. Bom, agora eu derivo esse cara em relação a y. Bom, isso aqui é uma divisão. O que você faz? Você pode aplicar a regra do quociente. A regra do quociente é o quê? X sobre y vai ser igual a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, tudo isso dividido pelo segundo ao quadrado. Bom, a função de cima é x, a função de baixo é 1 mais y. Estou derivando esse cara em relação a y, então a gente começa. A derivada de x em relação a y é zero, talvez o segundo, menos o primeiro, que é o x, vezes a derivada do segundo. Bom, a derivada desse cara, esse dá zero, esse dá 1, vezes 1, dividido pelo segundo ao quadrado. 1 mais y ao quadrado. Então esse cara é igual a menos x dividido por 1 mais y ao quadrado. Então a derivada apenas dessa parte vai dar menos x dividido por 1 mais y ao quadrado. Pronto, está aí as minhas duas derivadas das minhas duas funções. Se f é uma função de duas variáveis, suas derivadas f de x e f de y são função de duas variáveis, de modo que podemos definir suas derivadas parciais de ordem superior. O que ele está falando aqui é o seguinte, ó, se você derivou uma vez, então você conseguiu uma função, e essa função eu posso derivar de novo. Então a gente pode continuar derivando esse cara indefinidamente, basta que continue existindo uma função. A notação que a gente vai usar para várias derivadas vai ser essa que está aí. Quando você escreve essas coisas aqui, tudo quer dizer a mesma coisa. f de x, x, quer dizer que você derivou uma vez em relação a x, pegou o resultado e derivou uma segunda vez. Então, os 2x aqui quer dizer que você derivou duas vezes em relação a x. Então, está aqui. Derivou duas vezes em relação a x, duas vezes em relação a x. Se vier nessa outra notação, quer dizer a mesma coisa. A diferença é a seguinte. Nessa notação você lê nesse sentido e nessa notação você lê nesse sentido. Aqui eu fiz o quê? Derivei em relação a x, depois derivei em relação a y. Então, você fez a derivada em relação a x, pegou esse resultado e derivou em relação a y. Então, você derivou em relação a x primeiro e depois em relação a y. Se vier escrito assim, você lê ao contrário. Então, você derivou primeiro em relação a x, pegou esse resultado e derivou agora em relação a y. É só questão de escrita mesmo. Você pode encontrar qualquer uma das duas. É só entender o que elas significam. Isso aqui é a ordem da derivada. A primeira derivada em relação a x, a segunda derivada em relação a x. A primeira derivada em relação a x e a segunda derivada em relação a y. A primeira derivada em relação a y, a segunda em relação a x. A primeira em relação a y, a segunda em relação a y também. Aqui é a mesma coisa. Você derivou duas vezes e as duas vezes foi em relação a x. Você derivou duas vezes. A primeira foi em relação a x, a segunda em relação a y.
Você derivou duas vezes. A primeira em relação a y, a segunda em relação a x. Você derivou duas vezes. A primeira em relação a x e a segunda também. Certo? Então é só questão de notação. Se você encontrar isso aqui, por exemplo, f de x, y, x, z, y e assim vai, ele está dizendo o seguinte: ele pegou a sua função original, a sua f, derivou em relação a x, depois derivou em relação a y, depois derivou em relação a x, depois derivou em relação a z e por fim derivou em relação a y. Isso aqui está lhe dizendo a ordem das derivadas. Agora bora fazer exemplo, né? Determine essas derivadas aí dessa função. Bom, bora começar por essa primeira. Derivar duas vezes em relação a x. Então, derivada primeira em relação a x. Deriva esse cara em relação a x dá 3x ao quadrado, mais o y é constante, só deriva o x. Então, 2x y a terceira. Esse cara dá zero. Deriva mais uma vez. F de x. X vai ser o quê? Pega esse cara e deriva em relação a x, baixa a potência, dá 6x. Subtrai menos 1 da potência dá 1. Mais, deriva esse x aqui, dá 1. Sobra as constantes. 2 vezes y a terceira. Então a primeira derivada que ele pediu está aqui. Bora para a segunda. Duas vezes em relação a y. Então deriva a primeira em relação a y. Volto para a minha função. Deriva esse cara em relação a y. Esse x não tem y, é uma constante. Deriva isso aqui. Baixa a potência do y, então dá 3x ao quadrado, y ao quadrado. Deriva esse cara aqui. Menos 4y. Aí. Derivo agora uma segunda vez em relação a y. Deriva esse y aqui e baixa a potência. Então dá 6x ao quadrado. Subtrai menos 1 da potência, dá y. Deriva esse y, dá 1. Então fica vezes 4. Então a minha segunda derivada que ele pediu está aqui. As outras duas. Agora a derivada de x, y. Bom, x e y é a primeira derivada em relação a x, que a gente já tem aqui. E agora deriva em relação a y. Então vou pegar esse cara e derivar em relação a y. Em relação a y vai dar o quê? Esse cara dá zero, porque não tem y, deriva esse y, então baixa a potência, dá 6x y ao quadrado. Está aqui mais uma derivada que ele pediu. E a última é a derivada de f em relação a y e em relação a x. A derivada primeira, que é em relação a y, já está aqui. Agora eu vou pegar esse cara e derivar em relação a x. Se eu derivo em relação a x, baixa essa potência, dá 6x, subtrai menos 1 da potência dá 1, vezes y ao quadrado. Deriva esse cara aqui em relação a x, dá zero. Então fica só esse cara aí. Então está aqui a última derivada que ele pediu. Está aí todas as quatro, tá certo? Bora seguir adiante. Bom, agora a gente quer fazer a derivada de x, y, z dessa função aí, de três variáveis. A derivada em relação a x. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é como é a derivada da exponencial. Se a minha função é f de x é igual a exponencial de ax, a sua derivada vai ser igual. Eu pego a constante que está acompanhando a minha variável, que no caso é a, e simplesmente baixo ela multiplicando. A exponencial de ax. Então é isso. Pego o que está acompanhando a minha variável e desce. Como a minha variável é x, porque eu estou derivando em relação a x, então y é constante. E a constante a gente desce. Então y exponencial de x, y, vezes ln de z. Derivar agora em relação a y. O meu y é a variável, então x é a constante, x desce. Então fica x exponencial de x, y. Vezes ln não tem y, então é constante. Então repete, ln de z. E por fim a derivada em relação a z. A exponencial é constante, então a gente repete. Exponencial de x, y. E agora deriva apenas o ln. Bora dar uma lembrada nessa derivada. Se a minha função for igual a ln de x, a sua derivada vai ser igual. O que a derivada faz é pegar o que for o argumento do ln e transformar numa divisão. Então fica 1 sobre x. Como o que eu tenho no argumento aqui é z, então z vem para a parte de baixo da divisão. E está aí as três derivadas. Beleza, galera?
Bom, bora fazer essa derivada aí. Observa a notação que ele usou. Nessa notação a gente lê nesse sentido. Então, quando ele pede a derivada terceira de f em relação a y em relação a x, é a mesma coisa que escrever o seguinte. Como a gente lê nesse sentido, é a derivada em relação a x primeiro, em relação a y, em relação a y. Y acontece duas vezes porque está elevado ao quadrado aqui. Esse quadrado quer dizer que você derivou em relação a y duas vezes. Então, a derivada que ele quer é isso aqui. A primeira que ele pediu foi em relação a x. Então, f de x vai ser igual. Eu vou derivar esse cara em relação a x, então a gente usa a regra da cadeia. A função mais externa é o seno, a derivada do seno é cosseno de 3x mais yz. Vezes, vou para dentro do parênteses agora e derivo em relação a x. A derivada desse x dá 1, então só sobra o 3. A derivada desse cara vai dar 0 porque ele não tem x, então ele é uma constante. Para aqui. Então esse cara é igual a 3 cosseno de 3x mais yz. Agora ele quer a derivada em relação a y. Então, x, y. Então eu pego essa derivada e agora eu derivo em relação a y. O 3 é constante, a gente repete. Derivo o cosseno, então dá menos seno. Repete todo mundo que está entre parênteses. Agora derivo o que está entre parênteses. Em relação a y, vai dar o quê? Esse primeiro termo vai dar 0, porque ele não tem y. A derivada de y aqui vai dar 1, então só sobra o z. Vezes z. Isso é a mesma coisa que o quê? Menos 3z seno de 3x mais yz. Pronto. Agora, por fim, a derivada em relação a y. X, y, y. Então, vou pegar esse cara e derivar em relação a y novamente. Menos 3z é constante, repete. A derivada do seno é cosseno. Repete todo mundo que está entre parênteses. 3x mais yz. Vezes a derivada que está entre parênteses em relação a y. Bom, esse cara não tem y, é constante. A derivada de y aqui dá 1, então só sobra o z. Então esse cara aqui é a mesma coisa que menos 3z ao quadrado cosseno de 3x mais yz. Então é isso, galera. Derivada parcial é até simples, mas tem que ter cuidado com pequenos detalhes. Cuidado quando ler a derivada, cuidado para não confundir quem é a constante e quem é a sua variável. Então é só estudar um pouquinho que dá para pegar bem. Lembra muito derivada de apenas uma variável. Então é isso, galera. A gente para por aqui. Próxima aula a gente continua. Deixa nos comentários aí qualquer dúvida. Valeu!